Olá, amigos do Canal 20 da NET. No ar, mais uma edição do nosso Porto Alegre em Revista. Sempre com o apoio do Sistema Domus de Ensino Munich Even e Hotel Plaza São Rafael. Nosso programa com edição inédita, todas as quintas-feiras, às 10 da noite, com mais 6 reprises em horários alternativos, sempre aqui pela NET Cidade, Canal 20. E o nosso entrevistado da edição de hoje é o patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, professor Luiz Augusto Fischer, que está aqui no estúdio ao lado do nosso comentarista Adelicel. Obrigado pela sua participação, professor Fischer. Não é que é isso, eu que agradeço o convite. E aí, professor Fischer, o que temos de novo para essa Feira do Livro? Bom, o que tem de novo, o que eu acho que é bom dizer que vai ter de novo, é que a feira está de novo na praça, né? Aproveitando para fazer um trocadilho, porque a feira tem um negócio legal, assim, que quem vive com ela, quem convive com ela há muito tempo, nem percebe que realmente é um valor inestimável da feira, que é o fato dela ser uma praça pública, né? De colocar gente de tudo que é tipo circulando pela praça, né? Gente que já lê, gente que não lê, criança, velho, né? Gente que frequenta a livraria, que não frequenta, que tem livro em casa, que não tem, gente de todas as rendas, né? Um pouco assim, a feira é uma espécie de utopia, né, da cidade, da convivência e tal, então isso aqui é bacana. Agora, de novo, mesmo assim, na verdade, nesse momento eu só tenho uma notícia que não é a melhor do mundo, mas, enfim, a Câmara do Livro, que é a promotora da feira, conseguiu contornar bem. É que esse ano a gente não vai ter a área do Cais do Porto, né, como área infantil. Sim. O que é uma perda importante, né, porque nos últimos anos se formou uma tradição muito bacana de levar as crianças até a beira da água, né, enfim, ficam... Além de ter um ambiente bom, assim, porque tem espaço para teatro infantil, etc., né, para uma série de atividades, e para a venda de livros, tinha também uma convivência, né, com o Rio, que esse ano é impossível por causa das, sei lá, já começaram as obras, ou estão por começar as obras, né? E então, a parte infantil da feira vai ficar acomodada onde era antes aquela área, aquela praça de alimentação, que era um espaço bem grande entre a Secretaria da Fazenda e aquele anexo da antiga delegacia fiscal, não sei como é o nome do prédio. Enfim, está acomodado ali, eu vi pelo desenho assim, está muito bem. Então vai diminuir um pouco a área infantil e vai diminuir um pouco a área de alimentação. Mas tirando isso tem, enfim, como sempre tem, ótimos convidados e tal, e a atração principal da feira, que é o livro, né? Sua Excelência o livro. O pessoal estava reclamando um pouco nessa grana nas últimas feiras da falta de debate sobre literatura, sobre temas. Isso aí vai ser algo diferente esse ano? Vai ter mais debate? Mas olha, não sei te dizer assim bem como, quer dizer, qual é a proporção dessa crítica, assim, ou enfim, qual é a base dela, né? Porque, assim, primeiro de tudo, a feira é uma feira de livro, ela não é uma feira de literatura, né? Perfeito. Quer dizer, claro, a literatura está dentro do livro e talvez seja a sua área de excelência, mas é uma feira de livro, né? Livro de cozinha, livro de consertar carro, claro. Qualquer livro é livro, né? E é importante dizer isso porque realmente isso é um diferencial, uma particularidade da nossa feira. Em geral, hoje em dia tem muito festival de literatura, né, como a Flip, modelo, que é um modelo diferente, é um modelo de festival de literatura. Então convida escritores que vão lá falar para a gente que quer ouvir falar sobre a literatura desses caras mesmo. Então é um circuito diferente, assim. Do ponto de vista social é muito mais restrito, embora tenha grande importância, né? E a nossa feira não, essa feira realmente é uma feira pé na jaca, assim, né? Gandaia geral para todo mundo e tal. Então, eu não sei se vai ter mais ou menos do que nos últimos anos, mas assim, tem uma porção importante de debates, embora haja também nos últimos anos um pouquinho de limitação orçamentária, né? A feira andou perdendo um pouco de patrocínio e tal. Eu não sei bem que proporção, mas assim, tipo, nos últimos, acho que 3 anos, né? A feira meio que baixou um pouco, talvez seja essa a origem da crítica. Porque, de fato, assim, ela perdeu, não sei se chegou a perder, mas, enfim, alguns patrocínios diminuíram, né, de volume. Então, ela precisou modular um pouco alguma coisa. O que eu sempre achei interessante nos últimos anos, e deve se manter nesse ano, é a participação das universidades. Você, como professor universitário, como é que enxerga essa questão? Isso é um negócio essencial. Quer dizer, se a gente olhar a história da feira, né, a feira vai para a sua 59ª edição agora. Então, a rigor, assim, até uns, sei lá, 20 anos atrás, a feira era muito restrita à venda de livros mesmo. Aí, na verdade, nos anos 90 que a coisa deu uma virada importante. Eu me lembro ainda, acho que foi tipo 90 ou 91, o Rui Osterman uma vez fez um debate sobre crônica, aí me convidou e tal. E foi numa sala do Marx, o Marx estava muito ruim, não tinha sido restaurado. E assim, eu me lembro que tinha, sei lá,
5 pessoas na mesa e eu acho que 5 na plateia, entendeu? Era uma coisa muito restrita, né? E uma das maneiras de potencializar toda essa área de trabalho paralelo da feira, né, que é debates, conversas, mesas redondas e tal, foi justamente acionar universidades e escolas, né? Então a rede municipal, por exemplo, tomou umas atitudes muito boas, né, que começaram nos anos 90 e se mantiveram, que tem a ver com um programa chamado Adote um Escritor, né? É um negócio muito bacana, não sei se todo mundo conhece, mas enfim, a prefeitura disponibiliza lá uma carteira de possibilidades, né, de escritores que se dispõem aí nas escolas. Aí cada escola escolhe um escritor, adota esse escritor no sentido de comprar alguns exemplares, leva para a biblioteca e aí os professores, conforme a série, trabalham com os livros desses escritores. E lá pelas tantas, antes da feira, esses escritores visitam as escolas. Então encontram lá uma gurizada já preparada, com leitura feita. E isso evidentemente ecoa num apelo muito maior da feira em relação a esse pessoal. Esse é um exemplo. Das universidades não chega a ter um programa orgânico da feira, mas o que tem são os debates. Aí sim a coisa é importante, porque, sei lá, vem um escritor, né, importante por aí, às vezes um ensaísta, um sociólogo, sei lá, e esse sujeito é lido habitualmente em algum curso superior, então há uma tendência de que essas coisas se complementem, né, que as universidades sejam convocadas, digamos, né, pelas atividades da feira mesmo. E ao longo do ano, durante o ano, a Câmara procura os professores e pergunta, né, por demandas, e aí conforme ela consegue, ela convida pessoas e tal. Professor Fischer, e a importância da Feira do Livro na revitalização do centro da cidade? Isto é fundamental, né, porque Porto Alegre inteira vive e respira o centro da capital durante os dias da nossa Feira do Livro. Não tem dúvida. Historicamente, eu acho que a feira é uma das âncoras mais importantes da revitalização daquele entorno ali, né? Porque a feira nunca se entregou, né? Embora nunca tenha sido assim também uma coisa muito deliberada, é engraçado isso. A feira nunca foi, sei lá, uma coisa ideologicamente desenhada e tudo, né? Como, sei lá, comprometida com o patrimônio. Mas o bacana foi que a feira resistiu porque ela é da cidade. Eu acho que tem um pouco de uma relação um pouco espontânea, assim, né? Então eu tenho certeza que muito tempo, bom, agora a recente restauração da praça e tudo, né, com aqueles caminhos novos, esses troços foram muito puxados pela força da feira. Eu me lembro que num certo momento, por exemplo, o memorial não estava restaurado, acho que o Marx estava fechado. Eu cheguei a participar de debates dentro da feira, quer dizer, na programação da feira, na Igreja das Dores. Sim. Então, dentro da igreja, entendeu? Era um debate lá sobre, sei lá o que, poesia, porque não tinha outro espaço. Depois, durante um tempo, foi no Clube do Comércio, né? Depois o Centro Cultural Érico Veríssimo foi restaurado, começou a abrigar, depois o Santander e tal. Casa de Cultura. Realmente, aquilo ali é uma força atraente, né? E eu tenho a impressão que isso, assim, a cidade meio que marca encontro, marca um momento para se reencontrar com o centro, né? Muita gente não vai mais ao centro espontaneamente, como aliás é o meu caso, né? Eu só vou ao centro mesmo porque eu vou no barbeiro lá no centro, sempre no mesmo barbeiro, na ladeira, né? Mas se não fosse por isso eu não ia mais ao centro, não tenho compromisso nem nada, né? Sei lá, a gente antigamente ia porque o banco era lá, porque o médico era lá, porque tudo era lá, né? Agora, a menos que o cara tenha uma função mesmo lá, não vai. Mas na feira, é certo que a gente vai, né? Então, acho que um pouco isso, esse patrimônio, como se diz, imaterial, né? A feira é bem isso, é um patrimônio imaterial, um patrimônio sutil da cidade que acabou, acho, um pouco capitalizando em favor da... Falando nisso, acho que é bom também lembrar que algumas pessoas tiveram um papel importante na sua formação, né? Como o Saí Marques, né, que foi vereador da cidade, grande batalhador, e outras pessoas que também durante os anos foram batalhando, né? E sabe que o Saí Marques, uma vez eu tive a oportunidade de entrevistá-lo lá na feira, uma vez, que ano foi isso? 80 e pouquinho, 86, 87, uma coisa assim. Ele era vivo, evidentemente. E um dia a TVE fez um programa lá e descobriu o Saí Marques, já estava velhinho lá num canto, aí levaram ele, aí ele contou a história toda, né, que ele tinha ido ao Rio. Era um cara muito envolvido na cidade, né? Depois eu fui estudar um pouco a história dele. Ele era envolvido muito com o cultural brasileiro, norte-americano. Acho que ele dirigiu o cultural, né? E era vereador e tinha viajado ao Rio e tinha visto uma coisa parecida na Cinelândia do Rio, que era uma feira que existia mesmo lá, uma feira meio itinerante, né? E aí ele veio aqui, apresentou a ideia e logo o pessoal da antiga Globo e tal, e alguns outros entraram. A Ari teve um papel importante, a senhora jornalista imprensa. Exatamente. Ela foi sempre, a feira sempre foi muito uma coisa, como é que dá para dizer assim, costurada por todo mundo, né? Todo mundo aportou algum valor ali, né? É verdade. Professor Fischer, sua manifestação final aqui no Porto Alegre em Revista.
Puxa vida, a manifestação final, só posso dizer que, primeiro, muito obrigado, quero agradecer a todo mundo que me saúda pela rua quando eu passo, tô meio rainha da primavera, assim, entendeu? Saudando todo mundo. Daqui a pouco eu vou começar a abençoar todo mundo, eu vou me sentir um arcebispo. E convidar as pessoas para irem na praça, né? Porque certamente vai ser, mais uma vez, uma edição bacana, né? Dessas que a gente pode lembrar para sempre. E o bom, talvez, de dizer é isso, assim, que o leitor é aquele sujeito feliz porque ele encontrou um livro, né? Então, eu sempre tenho dito isso, assim, que as pessoas não têm que imaginar que existe o livro ideal para começar a ler. Qualquer livro é livro e todo mundo pode aprender mais. Então, acho que a Feira do Livro é um bom momento para o sujeito mais estudar aquela relação táctil, física com o livro que está lá à disposição. Então, é isso aí. Eu convido a todos para aparecerem por lá. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta com o Momento Educação, com o sistema DOMS de ensino. Para mim, economizar é comprar bem tranquila, bem crocante, bem novinha, bem fresquinho. Para mim, economizar é... Para mim, economizar é comprar bem macia, bem bonita, bem moderna, bem assado, bem fofinha, bem divertida, bem madura, bem felpuda, bem suculenta, bem saboroso, bem graúda. Para mim, economizar é comprar bem rapidinho, bem gelada, bem quentinho, bem pertinho. Economizar é comprar bem, pô. O Sistema DOMS de Ensino oferece um projeto de educação com qualidade, baseado na ética cristã. Nossa missão possui referenciais teóricos modernos. Os alunos das unidades dispõem de ampla estrutura com laboratório de informática e currículo bilíngue. Sistema DOMS de Ensino, Porto Alegre, Capão da Canoa, Tramandaí e Camaquã. Qualidade educativa com inovação e ética. Estamos de volta com o nosso Porto Alegre em Revista para Sistema DOMS de Ensino, meu Nick Even e Hotel Plaza São Rafael. Está na hora do Momento Educação com o Sistema DOMS de Ensino. Inicialmente, estamos recebendo aqui no estúdio a participação da professora de língua inglesa do Sistema DOMS, Lilian Ike, juntamente com o nosso professor Valdemar Schultz, ele que é da pastoral do Sistema DOMS de Ensino. Obrigado pela presença de vocês aqui nos estúdios. Obrigado. Nós que agradecemos. Pois, professor Valdemar, a Semana Luterana do Sistema DOMS de Ensino, programação envolvendo esta semana, que foi tão comentada aqui em programas anteriores pelo nosso diretor-geral Belmiro Main. Este programa já se encontra na sua 6ª edição, né, o 6º ano, e a cada ano o programa formula um tema a partir do tema da ISLB, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que nesse ano é Ser, Participar e Testemunhar, Eu Vivo Comunidade. Apropriando-se desse tema, para podermos ter um trabalho com os alunos, com os professores, foi pego escolhida uma frase do reformador Martim Lutero, que diz assim: é sinal de humildade revelar os dons que Deus nos concedeu. Então, a partir desse tema, queremos refletir sobre o ser, sobre o participar e testemunhar, ressaltando os dons, as habilidades, as capacidades das pessoas, dos educandos, dos professores, de todo o corpo acadêmico, de toda a comunidade escolar. Um mundo cada vez mais tecnológico, como trabalhar essa questão da importância do ser? Isso é o grande desafio, porque no dia a dia nós experimentamos outros valores em que o ter acaba se sobrepondo ao ser, e que as pessoas acreditam que a felicidade está associada com a capacidade de consumo, com as possibilidades que tem para poder realizar os seus sonhos, e muitas vezes envolvendo
envolvendo bens materiais ou as possibilidades de poder fazer programações que não está acessível a todas as pessoas, enquanto que o ser é algo mais profundo, que não depende de todas essas realizações que muitas vezes nos são colocadas assim, de uma forma com sentido bastante de consumo, na ordem do consumo, e não da realização pessoal. Ou seja, o comportamento, a conduta e a ética estarão presentes nessa jornada. Com certeza, essa é uma busca, inclusive, ao refletir sobre a formulação desse tema, a comissão formada pelo Centro de Ensino Médio Pastor Doms, assim, que envolve todas as unidades representantes da pastoral. Essa comissão é organizada, coordenada pelo pastor Bertilo Schneider, é o nosso coordenador da pastoral. Já esteve aqui conosco no Porto Alegre em Revista, o pastor. O pastor, ele tem nos orientado, e eu estou aqui pela unidade Higienópolis, onde eu atuo como pastor e como professor também. Essa comissão, em um primeiro momento, estava pensando e ligando esse tema às últimas manifestações dos protestos no Brasil e ao tema da igreja, onde nós temos o ser, participar e testemunhar, que a maioria dos jovens que esteve à rua, em sua maioria, são pessoas jovens, descobriram essa possibilidade de poder participar mais ativamente dos rumos desse país, de manifestar sua contestação e, como pessoas cristãs, de dar o seu testemunho pela verdade, pela ética, por uma vida que vá além, né, das relações de interesse imediato, buscando o bem-estar comum da sociedade como um todo e, sobretudo, a justiça, o que é certo, o que é direito. Então, nesse sentido, também a gente gostaria de estar valorizando todas as pessoas que, de alguma outra forma, se manifestam. Lembrando que a Semana Luterana sempre tem a sua motivação, seu aporte histórico no próprio reformador Martim Lutero. E ele, mais do que corajoso, ele também era um homem talentoso, né, amante das artes, tinha um domínio da oratória e valorizou, sobretudo, a educação. Reforçando, então, quando será a semana? A semana ela inicia dia 28 de outubro, então se estende. As atividades neste ano serão, um período mais breve, né, até o dia 30, mas evidentemente incluindo o dia 31, que então será feriado para todas as unidades e também para o técnico superior do ensino do Pastor Doms, dia 31 de outubro. Obrigado pela sua participação aqui no Canal 20 da NET. Muito obrigado também. Agora, então, vamos conversar com a professora Lilian, ela que leciona língua inglesa no sistema Doms de ensino e vai falar sobre esses intercâmbios que vêm acontecendo entre o nosso Doms e outros países. Exatamente. Boa noite a todos. Realmente, o Pastor Doms, ele procura enfatizar muito dentro da escola, assim como todos os componentes curriculares, quando o aluno formaliza e termina o seu ensino médio, mas a unidade Doms, ela realmente dá muita ênfase à parte e à área de artes e de línguas, o desenvolvimento da língua estrangeira. Então, eles têm, a partir do ensino fundamental, eles têm aulas de inglês, aulas de alemão, e a partir do ensino médio eles têm a opção mais ainda da língua espanhola. E para efetivar essa aprendizagem que eles têm, a gente oferece, eu sou professora de língua inglesa e coordenadora do projeto que a gente chama VIESE, Viagem de Estudos de Língua Inglesa, onde o aluno então vai vivenciar realmente, aplicar aquilo que nas aulas ele recebe, vivenciando então durante 33 dias, é o nosso programa, né? Tem o programa também da Alemanha, que depois a professora Patrícia vai comentar. Eles vão a Toronto. Então, os alunos, a partir do ensino médio, eles podem ir e nós optamos pelo Canadá, Toronto. Eles ficam, durante esses dias, estudando numa escola de língua inglesa, onde eles passam o turno da manhã, das 9 às 14h30, estudando, almoçam na escola. E a partir dali, eles também, no turno da tarde, eles passam a ter atividades culturais, que são, assim, atividades desenvolvidas exatamente para eles conhecerem os pontos turísticos de Toronto, para eles conhecerem também, conviverem com
as pessoas, diferentes lugares, eles também vão a teatros, eles vão a museus, eles também vão a jogos de hóquei, que é muito comum. Eles vão em janeiro, né? Onde é frio, então onde é o gelo. Eles também vão patinar o gelo, que é a sensação deles. Mas assim, o que eu vejo de efetivo também no nosso programa é a convivência que os alunos têm com as casas de família. Ali ele realmente está convivendo com a cultura do povo. Ele também tem que ter um certo jogo de cintura, ele vai ficar numa família que não é a família dele brasileira aqui. Exatamente. Né? Então ele também tem que saber se adaptar a essa nova realidade cultural, a comida, né? Às vezes não é aquele que ele tem em casa, né? Então, assim, é uma aprendizagem muito grande, pessoal, para este aluno. Então ele tem a escola de manhã até o turno da tarde, ele convive com a família e no final de semana eles têm em um dos finais de semana um passeio que eles vão a Niagara Falls, as cataratas de Niagara, vão numa cidade muito encantadora, muito bonita, que se chama Niagara-on-the-Lake. E a culminância também, como Toronto fica na província de Ontário, eles também, no final da viagem, eles vão conhecer a província de Quebec, que é onde há a parte francesa, né? Além do inglês, o francês. Então, eles passam também a visitar Montreal. Eles visitam também Ottawa, a capital, e é bastante interessante que eles também visitam o parlamento e já tivemos sorte de quando fizemos essa visitação, eles participaram de um parlamento onde os parlamentares estavam em execução. Foi muito interessante, os alunos Veja só, Delicel, que interessante essa ideia. Exatamente. Assim, eu estava junto como professora acompanhante naquele ano e foi assim encantador para mim, especialmente, e para os alunos também, né? E também visita-se Quebec, que é uma cidade encantadora, uma cidade bem estilo europeu, e é o que fazemos então nesse lado, né, na parte de Quebec. E eu acho assim, ressaltando um pouquinho mais, o objetivo do programa é ele aplicar a língua, usar a língua, ele conviver com uma cultura diferente, né? Ele saber que eles têm regras diferentes, eles têm leis diferentes, ele também ter autonomia em resolver suas próprias situações, de ele pegar um metrô, um ônibus sozinho, coisa que aqui a gente não deixa, né, os nossos filhos pegarem normalmente ônibus ou coisa parecida. Então eles sentirem-se independentes, mas ao mesmo tempo responsáveis, né, em trabalhar essa autonomia, que é o grande também, o objetivo do programa. A língua é um fator preponderante nessa questão, mas indiscutivelmente tem essa questão cultural, quer dizer, os professores todos das várias disciplinas vão ter que dar um bom aporte, né? E inclusive a gente tem encontros durante o ano, para essa turma que está indo agora, fazemos sempre 4 encontros com as famílias e com os alunos, né? E preparando esse aluno. E eles também participam de um projeto que está acontecendo agora no mês de outubro, onde todo o grupo se reúne, aulas à tarde, onde o professor acompanhante, sempre vai um professor acompanhante ou 2, dependendo do número de alunos, onde eles vão trabalhar exatamente o que vai ser esperado deles, o que eles vão lá conhecer, o que eles têm que se envolver, onde o professor também já consegue observar a parte de integração do grupo, de cooperação, né? Eles estão em grupos, um tem que ajudar o outro. Então, é o que corresponde. Já está conosco a professora Patrícia, que é de língua alemã, também falando aí sua manifestação em torno desse intercâmbio promovido pelo DOMS. Pois é, a professora Lilian já comentou muitas coisas, né? A viagem, na verdade, é semelhante, né? Os objetivos e o curso preparatório também que é muito importante para esse desafio que os alunos vão enfrentar num país estrangeiro. Mas a viagem da Alemanha, ela acontece em 2 etapas, né? Os alunos da 8ª série, eles vão em junho e julho, e os alunos do ensino médio têm a oportunidade de ir em janeiro e fevereiro. E é uma viagem que, para eles, é claro, proporciona, além de autonomia, independência e várias coisas que eles não têm a oportunidade aqui, a oportunidade de ter o contato real com a língua alemã pela primeira vez, vamos dizer assim, né? Porque enquanto em sala de aula eles recebem muito passivamente as coisas que a gente passa, numa viagem desse porte eles vão poder finalmente, né, aplicar tudo que eles conseguem.
E é um pouquinho diferente a ida para a Alemanha, eles ficam em torno de 10 a 12 dias em grupo, viajando por toda a Alemanha. Eles conhecem cidades como Colônia, Munique, Berlim, Stuttgart, né? Conhecem vários pontos turísticos, principalmente da capital Berlim. E mais 30 a 35 dias eles permanecem numa casa de família, sem o professor e sem um colega também, eles ficam normalmente sozinhos numa casa de família e frequentam uma escola normal na Alemanha junto com o seu parceiro. Eles acabam vendo, então, na prática, como funciona o uso da língua no próprio país. No próprio país, exatamente. E é uma riqueza, assim. Hoje eu até estava lendo ainda alguns comentários que a gente recebe depois, assim, de serem desafios desafios vencidos, né, que permanecem, que ficam por toda a vida e são aproveitados não só na escola, como em várias oportunidades da vida mesmo. E como fica a expectativa desses alunos antes da viagem? Essa expectativa, claro, é muito grande, mas como eles têm esse curso preparatório, eles podem resolver também todas as suas dúvidas antes de ir para lá. Claro que aqui nós tentamos mostrar a cultura que eles vão enfrentar lá, mas sempre fica aquele frio na barriga. Pois é, agora eu tenho que encarar isso sozinho, né? Não vou ter os meus pais, não vou ter uma professora sempre ao lado, só que quem já se inscreve para essa viagem já topa numa boa um desafio. Então é um aluno que vai de uma maneira, inclusive os pais dizem que eles voltam totalmente de outra maneira e muito, muito mais bem preparados até para a vida. Sua manifestação final, professora Lilian. A gente convida, né, as pessoas que estão nos ouvindo a conhecer a nossa escola, a conhecer um pouquinho do sistema, inclusive das viagens, né? Nós temos agora também, tivemos a escola aberta na própria Pastor Doms, agora teremos também a escola na praça, que será lá no Parcão, provavelmente, onde a gente vai mostrar um pouquinho do nosso trabalho para a comunidade. E neste ponto encerramos mais uma edição do nosso Porto Alegre em Revista. Até a próxima!